Que está em segundo lugar, podia ter dormido na liderança, gente, se tivesse pelo menos ganhado do Vasco. Mas em São Januário foi o time do Fernando Diniz que venceu e convenceu. O goleiro Cássio, do Cruzeiro, deu a camisa de presente para o técnico Fernando Diniz, do Vasco. E não era qualquer camisa não, era do jogo em que o Vasco derrubou uma escrita. Você sabia que o time nunca tinha ganhado do Cássio? O Cássio salva o Corinthians! Não sabia que fazia 13 anos que eu não perdia o Vasco. Pois é, 13 anos desde que o Cássio chegou ao Corinthians. 18 jogos no total. Incrível, né? Eu não me apego muito nisso aí. Bom, o Cássio não deu muita bola, então vamos ao jogo. O Puma Rodrigues achou o Paulo Henrique do outro lado do campo. O PH cruzou na medida e o Ryan mandou pra rede. Sim, um gol muito importante. Eu e o PH seguem trabalhando isso durante a semana. Mas o Cruzeiro também foi pra cima. Foram vários ataques desperdiçados no primeiro tempo. Nesse aí, o goleiro Léo Jardim vacilou e deu um susto na torcida do Vasco. E nesse outro, o Matheus Pereira por pouco não empatou. E no segundo tempo, o time seguiu pressionando. Na melhor chance, o Léo Jardim mandou para escanteio o chute do Arroio. O Cruzeiro não fez e o Vasco matou o jogo. O Matheus Henrique deu mole na defesa e o Paulo Henrique aproveitou. Sem chance para o Cássio. Vasco 2, Cruzeiro 0. Segunda vitória seguida do Vasco em casa. Já são 7 jogos de invencibilidade. Claro que a vitória diante de um adversário muito difícil, dentro de casa, é mais importante do que a atuação individual. Mas cara, fico muito feliz por tudo que tem acontecido, por todo o carinho da torcida, pela vitória, pelos resultados. É, Vascão! Tudo bem? Como é que você tá? Como é que você tá, meu? Tudo bem? Demais, se reencontrar. Conheço você de Londrina, o Rômulo conhece você da época que você jogava no Atlético Mineiro. É o seu melhor momento da carreira, Paulinho? E muito bom falar com você. Cara, eu acredito que sim. Desde que eu cheguei no Vasco, o clube, o staff, as comissões técnicas que por aqui passaram, o Pedrinho, todo mundo que faz parte do Vasco da Gama me deu muita confiança. Então, desde então, eu acredito que eu venho numa crescente. Esse ano é um ano muito especial para mim, um ano de muitas alegrias, dentro e fora de campo. Então, eu creio que sim, é o meu melhor momento. Vou falar uma coisa para você, hein? No Brasil, na lateral direita, melhor que você é difícil encontrar, hein, Paulinho? Como é que tá essa questão de sonho com seleção? Porque a torcida cantou aí também para você. É um sonho. Desde que começaram a me perguntar sobre isso, eu sempre falei que é um sonho. Eu sei que tem concorrências na posição de grandes jogadores, de grandes atletas, mas eu continuo com o meu sonho guardado aqui. Fui feliz de estar na pré-lista na última convocação. O sonho permanece, é claro que é fruto do trabalho que vem sendo feito aqui, então eu vou continuar trabalhando firme para que, se a oportunidade aparecer de vestir a camisa da seleção, eu vou estar realizando um grande sonho de infância e vou procurar estar preparado para isso. Fala para mim daquela fatiada no primeiro gol e, é claro, do seu gol que você virou artilheiro, né, rapaz? Às vezes a canhotinha ela funciona, né? Assistência, gol. Cara, é coisa que a gente treina, que a gente trabalha. Essa bola cruzada em direção ao gol é sempre uma bola perigosa. O Ryan foi feliz também de cabecear. Depois do lance do gol também fui feliz de interceptar o passe e finalizar. A honra e glória de Deus é sempre para Ele. Jesus Cristo vive e sempre viverá. A honra e glória é sempre dele, nada para mim. E a gente segue. Em que momento o time tá, hein? O Diniz é fera mesmo? O Diniz é um cara que tem passado muita confiança, é um cara que cobra bastante. Dá pra ver na beira do campo, ele sempre cobrando, sempre estimulando. Mas é um cara que tem buscado melhorar o atleta no seu individual e juntamente com isso o coletivo também. Então é um cara que tem passado muita confiança. Os resultados não vinham acontecendo, porém agora eles estão vindo, então a gente é muito feliz. Todos os atletas, toda a comissão técnica, todo mundo que faz parte do Vasco está muito feliz com o momento e a gente segue para manter esse bom momento o máximo de tempo que puder e a gente conseguir conquistar grandes coisas. Valeu, Paulinho. Vai lá que o torcedor tá te chamando, ó, para comemorar com você, tá, e pular, porque hoje o torcedor vascaíno tá muito feliz, viu, Rô? Com essa grande vitória em Morientes, grande trabalho do Morientes também do Pozella.
com a Fernanda Arantes, 2-0 Vasco da Gama contra o Cruzeiro. E agora a gente vai aqui, começando já o nosso pós-jogo, já está no pós-jogo, né? Com os melhores momentos da vitória do Vasco, na análise de Rafael Oliveira. E foi uma grande vitória mesmo, né? Foi uma vitória, uma semana muito importante para o Vasco, a forma como consegue esses 6 pontos, até para falar do 7, né? Se a gente pegar o jogo contra o Flamengo no Clássico, que iniciou essa semana, essa série positiva do Vasco. Contra o Bahia, foi um jogo que o Vasco já produziu bem, jogou bem, soube explorar a vantagem numérica. Agora, hoje, contra um dos adversários mais difíceis do campeonato, aliás, Flamengo, Bahia, Cruzeiro, 3 adversários seguidos que estão ali entre os 6 primeiros do campeonato e o Vasco consegue 7 de 9 pontos possíveis. Mas mais do que isso, né? Não conseguindo o adversário não conseguiu usar suas armas diante do Vasco. Não deixando o adversário crescer no que poderia até ser um encaixe estrategicamente falando, favorável ao melhor Cruzeiro que a gente viu no campeonato. Então a gente vê que o Cruzeiro até teve um número alto de finalizações em alguns momentos do jogo, o Matheus Pereira fez um bom jogo, mas no mais, assim, muito pouco. O Caio Jorge começa a aparecer no segundo tempo, o Arroio entra e consegue oferecer jogada individual, de lado de campo e tudo, mas Christian e Wanderson no primeiro tempo muito apagados, enquanto o Vasco conseguiu mais uma vez ter no Coutinho uma peça importante para ditar ritmo, para controlar as situações. Aí a falha do Matheus Henrique, ele tinha acabado de entrar e acaba não dominando, a bola escapa no domínio dele quando vai fazer essa cobertura. O Paulo Henrique, que tem um fôlego impressionante para ir e voltar o jogo inteiro, já tinha aparecido no cruzamento para o gol do 1-0, que foi uma bela jogada que a gente destacou no intervalo, e nessa aí aparece para aproveitar essa falha e fazer o 2-0. E a partir daí era difícil imaginar o Cruzeiro voltando para o jogo, embora o jogo tenha tido períodos de loucura, né? O jogo teve ali uns 10, 15 minutos, lá e cá, chances, espaço para acelerar. Até por isso foi um jogo muito agradável de ver. Mas do ponto de vista de atuação, de solidez, de competitividade, um jogo claramente abaixo do Cruzeiro. Mas o Vasco não tem nada com isso, consegue pontos importantes, vence, ganha confiança. Tem muitos pontos positivos para destacar do Vasco, né? Falou do Coutinho, e o Vasco teve chance até para fazer mais, né? O David finaliza mal essa aí, teve outras situações, o Andrés Gomes acabou não entrando bem também, talvez até se fosse um dia mais inspirado de outras peças do ataque, o Vasco até pudesse ter castigado ainda mais. Mais um belo passe do Matheus Pereira. O Matheus Pereira criou muito no jogo de hoje, apesar do restante do Cruzeiro ter feito um jogo bem abaixo. No primeiro tempo o Jonathan ainda foi quem ofereceu em uma outra arrancada um pouco mais. O Kaique no segundo tempo teve ultrapassagens perigosas, mas a definição de jogada, o cruzamento, muitas vezes era impreciso. Então, no fim, o Cruzeiro termina com Bolassi na ponta, Marquinhos na lateral, mas não foi suficiente para gerar tanto perigo assim ao gol do Vasco, que ainda fez o Cássio trabalhar. Quem não trabalhou muito foi a Nadine Bastos hoje. Aqui. Hoje eu acho que, comparando com outros jogos, tem VAR, tem reclamação, amarelo, vermelho. Teve alguns amarelos aí na segunda etapa, mas muito suave para você hoje, viu, Nadine? Fazia tempo que não tínhamos uma arbitragem mais segura, né? O Rodrigo José Pereira, de fato, foi bem na partida de hoje. Os jogadores também colaboraram, né? Um jogo intenso, um jogo disputado, mas foi um jogo limpo, com 26 faltas, 13 para cada lado, 3 cartões amarelos, todos eles foram aplicados corretamente. É muito bom quando num jogo o árbitro decide no campo e não precisa ficar jogando a responsabilidade para o árbitro de vídeo, que hoje não precisou ser acionado em nenhum momento. Aí, para você que no Amazon Prime, destaque para os números finais do jogo, então, na vitória do Vasco da Gama, 2-0 contra o Cruzeiro. Mais um jogo ao vivo exclusivo aqui no Amazon Prime, quarta-feira. Tem Internacional e Corinthians na rodada do meio de semana. Vamos direto para São Januário, para o Rio de Janeiro, com Fernanda Arantes, com Vitor Pozella, com o Rafael Morentes. E destaques finais da vitória do Vascão contra o Cruzeiro, hein? A primeira vez na minha vida que eu narro uma derrota do Cruzeiro. Inacreditável. Exatamente. A gente estava até reparando isso, né? Nos jogos Prime é a primeira vez. Agora, você falou do Coutinho. O momento do Coutinho está melhor do que da seleção brasileira, essa fase, né? Ele estava no Aston Villa, aí ele fez 5 gols, jogou 19 jogos. Agora no Vasco ele está vivendo a melhor fase dele, Morientes? O Vasco está bem, né, Fernando? Assim, é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o Vasco vence 2 seguidas. Alcança uma... Que marca que é essa, né, Pozella? Até para o Pozellinha entrar na roda. E o que 7 vem agora? jogos sem saber o que é perder.
Um Vasco da Gama que contrasta o que está acontecendo com o Cruzeiro. Que vem agora um Palmeiras. Simplesmente. Só isso. Está embalado, empolgado. E como diz o torcedor... Eu vi ali o torcedor, né, Fernando? A gente fica bem próximo aqui, o pessoal... Que vem o Palmeiras, que vem então. Tá confiante, é isso. A confiança é tá tudo. alta. Ryan tá confiante, fez gol. PH já vai, falou de seleção também. Inclusive o PH perguntou, narrou quem? Falei, Rômulo. Ah, ele vai gritar, meu, já gritou. O PH falou, Robert Renan? Romy. O que achou que era o Rômulo? Romy. Tá certo. Tá difícil a comunicação aqui, Rômulo. A gente se despede, então. Um abraço, até a próxima. Muito intenso. E uma estatística final também. A primeira vitória do Vasco no comando do Fernando Diniz, que a equipe não anota 3 gols. Venceu por 2-0. A primeira vez que o ataque não tem que fazer 3 para ganhar. Impressionante. E você sabe uma coisa, Pozella? Custou ao Cássio. Essa aí é do Rômulo. Tem a estatística também do Barros, que ele em campo, né, começando, o Vasco não perde. E agora ele não joga contra o Palmeiras. E que todos os gols passam pelo Nuno. Ele não Nuno. joga, tá pelo suspenso. Nuno também. Aí, O tem Barros. essa também. Vamos ver. Obrigado, gente. Foi um prazer. Mais uma no Modo Prime. Obrigado, Pozella. Obrigado, Morientes. Obrigado, Fernanda. Momento Prime para você aqui. Momento Prime, Rafael Oliveira e Nadine Barcel, Felipe Coutinho. Tá em um grande momento, né? Uma bela sequência de jogos, sendo protagonista, né? Sendo uma peça importante para o Vasco nessa série positiva agora. Nos 2 jogos ele teve cobranças de faltas perigosas, né? Nesses 2 que eu digo, Bahia no meio da semana e agora contra o Cruzeiro. E saindo, tendo um merecido reconhecimento pela torcida, né? Bonita jogada para cima do William, né? Teve aquela também com um belo domínio, é craque, é o pequeno príncipe, é o camisa 10 do Vasco da Gama, Felipe Coutinho, destaque também pela qualidade técnica. O craque do jogo foi o Paulo Henrique, mas o Coutinho também com a visão de jogo, com a categoria, com a técnica, também mereceu destaque aqui no Momento Prime. Classificação para você e para destaque, né, do que impacta esses 3 jogos já encerrados aí do sábado, né? O Cruzeiro não vai dormir na liderança, era o sonho do Cruzeiro hoje, mas perdeu, então o Flamengo segue líder. Mirassol, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e Bahia, São Paulo, Fluminense, Red Bull Bragantino. E agora o Vasco da Gama surgindo na primeira página. Então o Vasco aí com 30 pontos na 10ª posição. Aí tem Corinthians e Grêmio, Ceará, Internacional, que empatou hoje, Santos e Atlético Mineiro. Aí o Atlético Mineiro enfrenta hoje o Mirassol, daqui a pouco, 9 da noite. Juventude, que empatou com o Inter. Vitória, Fortaleza, que venceu o Sport derrotado pelo Fortaleza, no momento aí da zona de rebaixamento. Se é Vasco